Oi, na aula de hoje vamos estudar como comparar frações. Comparar frações é estabelecer uma relação de valores entre elas. Para isso, vamos utilizar três símbolos: o símbolo de maior, o símbolo de menor e o símbolo de igual. A primeira situação é quando os denominadores das frações são iguais. Observe que 2/5 e 3/5 têm o mesmo denominador. Se eu fazer a representação gráfica, ou seja, a ilustração dessas frações, eu consigo perceber claramente que a primeira fração, 2/5, ela tem a parte colorida menor do que 3/5. Assim, quando os dois denominadores são iguais, basta eu estabelecer uma relação de valores entre os numeradores. Ou seja, 2 é menor do que 3. Assim, 2/5 são menores do que os 3/5. Aqui no exemplo, vamos ver a relação entre essa primeira situação aqui. Observe que os dois denominadores são iguais. Assim, eu vou estabelecer uma relação de valores entre os numeradores. O 3 é maior do que 2. Assim, a primeira fração é maior do que a segunda fração. E posso escrever: os 3/4 são maiores do que os 2/4. Na segunda situação, eu tenho denominadores iguais e tenho que o 4 é menor do que 6. Assim, a primeira fração é menor do que a segunda fração. E posso escrever da seguinte forma: os 4/7 são menores do que os 6/7. Aqui os denominadores são iguais e os numeradores também são iguais. Logo, a primeira fração é igual à segunda. E escrevo da seguinte forma: os 5/8 são iguais aos 5/8. Atividade 1. Utilizando os símbolos de maior, menor e igual, compare as frações em cada item e escreva como se lê. Tente fazer aí. Dá um pause no vídeo e logo depois despause para ver se você acertou. Vamos à correção? Letra A. Os denominadores são iguais. Assim, o 5 é menor do que o 6. Logo, a primeira fração é menor que a segunda fração. Escrevendo por extenso, eu tenho os 5/6 são menores do que os 6/6. Na letra B, os denominadores são iguais e os numeradores também são iguais. Logo, a primeira fração é igual à segunda fração. E escrevendo por extenso, os 8/9 são iguais aos 8/9. Na letra C, os denominadores são iguais. E 7 é maior do que 2. Assim, a primeira fração é maior do que a segunda fração. E eu escrevo da seguinte forma: os 7/10 são maiores do que os 2/10. Uma segunda situação é quando os denominadores das frações são diferentes. Observe aqui que eu tenho um denominador 6 e um denominador 2. Representando essas duas frações graficamente, por ilustração, eu consigo observar que os 2/6 são menor do que o 1/2. Assim, eu posso utilizar o símbolo de menor entre essas duas frações. E fica escrito, os 2/6 são menores do que 1/2. No exemplo 2, eu vou pegar as mesmas frações anteriores. Só que dessa vez eu vou resolver usando frações equivalentes, para não precisar ficar desenhando em cada caso. Eu vou pegar o maior desses denominador e vou tentar dividir pelo menor. Observe que a divisão dá exata, Se eu tenho uma divisão exata, eu consigo fazer uma fração equivalente a 1/2 utilizando esse quociente aqui, ó. Basta eu multiplicar por 3 em cima e embaixo. 2 vezes 3, 6. E multiplicar por 3 em cima também, 1 vezes 3, 3.
Por que eu utilizei esse quociente? Porque quando eu multiplico por 3, isso aqui me produz uma fração equivalente que tem o mesmo denominador da primeira fração. Assim, fica fácil eu comparar essas duas frações através desses denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, basta observar a relação entre os numeradores. 2 é menor do que 3. Logo, 2 sextos são menores do que 3 sextos. E como eu utilizei frações equivalentes, que têm o mesmo valor, essa relação aqui entre essas duas frações vale para a primeira situação. Assim, os 2 sextos são menores do que o 1/2. Exemplo 3. Aqui no exemplo 3, quando eu tento dividir o maior dos denominadores pelo menor, não dá uma divisão exata. Se não dá uma divisão exata, quando eu vou criar uma fração equivalente, eu vou usar uma outra estratégia. Eu vou pegar as duas frações e vou tentar achar frações equivalentes que possuem denominadores iguais. Para isso, eu vou multiplicar a primeira pelo denominador da segunda e a segunda pelo denominador da primeira. Então, 13 vezes 3, 39. 3 vezes 13, 39. Se eu multipliquei por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar por 3 em cima. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 13, 26. Agora, as frações equivalentes a 5 13avos é 15 39avos. E a fração equivalente a 2 terços, 26 39avos. Ambas as frações têm o mesmo denominador. Assim, basta eu reparar que o 15 é menor que 26. Logo, a primeira fração é menor que a segunda fração. E essa relação vale para a primeira situação porque a gente utilizou frações equivalentes. Assim, eu tenho os 5 13avos são menores do que os 2 terços. Atividade 2. Utilizando os símbolos de maior, menor e igual, compare as duas frações em cada item e escreva como se lê. Tentem pausar aí e responder esta atividade. Depois é só despausar e corrigir. Vamos à correção? Letra A. 2 nonos e 5 sextos. Eu vou tentar dividir o maior dos denominadores pelo menor dos denominadores. 9 dividido por 6 não dá uma divisão exata. Se não dá uma divisão exata, eu vou ter que transformar as duas frações em frações equivalentes, usando aquela estratégia, de multiplicar o primeiro denominador pelo segundo e o segundo denominador pelo primeiro. 9 vezes 6, 54. 6 vezes 9, 54. Se eu multipliquei por 6 o denominador, eu tenho que multiplicar por 6 o numerador. 2 vezes 6, 12. Se eu multipliquei aqui por 9, eu tenho que multiplicar o numerador por 9. 9 vezes 5, 45. Assim, eu tenho uma fração equivalente a 2 nonos, que é 12 54avos. E uma fração equivalente a 5 sextos, que é 45 54avos. Observe que os denominadores são iguais e 12 é menor do que 45. Logo, a primeira fração é menor que a segunda. Essa relação vale para a primeira situação. Assim, os 2 nonos são menores do que os 5 sextos. Correção da atividade 2. Aqui na letra B, eu tenho o 7 e o 14. Vou tentar verificar se o maior dos denominadores é divisível pelo menor. E observe que dá uma divisão exata. Se dá uma divisão exata, basta eu transformar uma única dessas frações que eu já consigo ter frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, eu multipliquei por 2 o 7, 14. Se eu multipliquei por 2, embaixo, multiplico por 2 em cima. 4 vezes 2, 8. Então, a fração equivalente a 4 sétimos é 8 14avos. Mantenho essa outra fração, observo que agora eu tenho uma igualdade entre frações. Assim,
Essa relação vale para a primeira situação. Então, eu posso escrever os 4 sétimos são iguais aos 8 14avos. Por último, a letra C. 4 quintos e 8 11avos. Observe que quando eu vou dividir o maior desses denominadores pelo menor, não dá uma divisão exata. Assim, vou ter que transformar as duas frações. Usando aquela estratégia, né? Multiplicar o primeiro denominador pelo denominador da segunda e o segundo denominador pelo denominador da primeira. 5 vezes 11, 55. 11 vezes 5, 55. Multipliquei por 11 embaixo, multiplica por 11 em cima. 4 vezes 11, 44. Multipliquei por 5 embaixo, 5 em cima. 8 vezes 5, 40. Assim, eu vou ter uma fração equivalente para 4 quintos, que é 44 55avos. E uma fração equivalente para 8 11avos, que é 40 55avos. Observe que os dois denominadores são iguais e 44 é maior que 40. Assim, a primeira fração é maior que a segunda fração. Essa relação vale para a primeira situação, porque a gente utilizou frações equivalentes. Posso ler: os 4 quintos são maiores do que os 8 11avos. Espero que tenham gostado da aula, que tenham aproveitado bastante e obrigado pela atenção. Até a próxima aula.